E aí, seja muito bem-vindo a mais uma aula, essa aula 12, a última aula dessa série. E hoje a gente vai falar sobre o tempo. Todo sofrimento nasce da negação do momento presente, reconhecendo a dádiva da vida. Então a gente vai falar hoje sobre o estado de presença e o porquê que ele é tão importante aqui para nossa existência. O único momento que existe é o presente. O passado é revivido no presente através da percepção no agora, acessando as memórias e experiências vividas. O futuro é vivido no agora em uma percepção criada por uma projeção de algum desejo através da nossa imaginação. Então, como a gente percebe que a única coisa que existe é o presente, por mais que quando a gente acessa o passado, as situações que já foram, a gente acessa o passado no presente, através de perceber o passado, mas no momento agora. E a mesma coisa acontece com o futuro. Nós projetamos cenários e desejos que a gente quer ter através da nossa imaginação para o futuro. Então, quanto mais nós estamos apegados ao passado ou ao futuro, menos a gente está vivendo a nossa vida. Menos a gente está fazendo o que realmente importa, que é viver. Viver é um segundo após o outro, de percepção. Às vezes é só aprender a lidar com o tédio. Hoje, do jeito que nós estamos vivendo, em uma era conectada, com muitos celulares, com vários estímulos, sobre uma infinidade de conteúdos, a gente acaba entupindo demais a nossa mente com vários cenários que no fundo não nos ajudam em nada. Bem pelo contrário. Só aceleram mais a nossa mente, porque conforme a gente vê vídeos cada vez mais acelerados, a nossa mente começa a pensar cada vez mais acelerado. E o tempo natural das coisas é um só, e a gente está se distanciando desse tempo natural. A gente está entrando num tempo artificial, acelerado artificialmente pela influência dessas tecnologias. Quando vivemos fora do momento presente, acabamos sofrendo. O sofrimento ele nasce quando não queremos aceitar a vida como ela é. E para não aceitar, precisamos estar presos a alguma percepção já vivida e criada em nossa mente. Por muitas vezes, acreditamos que as coisas precisam ser do jeito que acreditamos que elas têm que ser. E aqui faz com que a gente olhe para a realidade, olhe para o agora e não queira aceitar ele. A gente olha para o agora e fala, não, mas tinha que ser assim, eu queria que fosse desse jeito, eu não queria que fosse dessa maneira. E aí a gente começa a resistir ao que é. O presente é o que é. Ele é criado através das nossas percepções no foco dos nossos pensamentos, como a gente já viu na aula anterior. E a gente precisa olhar para as coisas que estão acontecendo no agora e entender o porquê que elas me servem. Porque nada acontece por um acaso. Tudo tem um porquê na nossa vida de acontecer. E prestar atenção nesse momento presente, estar presente no momento, é fundamental. A aceitação é o fator principal para uma melhor qualidade de vida. Uma aceitação de si mesmo, dos seus pais, da sua esposa, do seu trabalho, ou até mesmo de uma doença. Nada em nossa vida acontece por um acaso. E a aceitação aqui, a gente falou muito nessa série sobre a aceitação. A aceitação é o fator principal, desencadeador da cura. É ela que proporciona a cura. Só no momento que a gente aceita as coisas como elas são, aceita o que está acontecendo em nossa vida, aceita como nós somos, é que a gente fica propício a fazer algo diferente. A não aceitação é uma resistência. É uma resistência a não querer ver as coisas como elas são. Muitas vezes a nossa realidade não é muito positiva, mas não querer ver ela como ela é, que também é um mecanismo de defesa, vai só nos piorar. Vai só piorar a nossa vida, piorar a nossa existência. E a aceitação é um lifestyle, é um estilo de vida, porque a aceitação está em tudo. A todo momento a gente consegue utilizar a aceitação. E através da aceitação é que a gente consegue estar mais pleno, mais leve, mais confiante. Isso é um pouco contraditório, mas é verdade. Quando a gente consegue aceitar que às vezes a gente no momento não é tão bom assim, a gente consegue ser melhor. Isso é até um paradoxo, mas é muito importante. Quando deixamos de viver o momento presente, acabamos deixando passar as sincronicidades e os aprendizados que a vida nos entrega todos os dias. O momento que mais evoluímos é quando estamos sentados dentro de nós mesmos, observando com atenção os movimentos da vida. A vida, ela conversa com nós a todo o momento, de diferentes formas
e de vários jeitos. A vida, ela é esse sistema a mais, esse algo maior, que muitas vezes a gente chama de Deus. Ele a todo momento está te dando sinais de o que fazer, coisas que a gente tem que parar de fazer, ou coisas que a gente precisa incentivar mais e fazer mais. Nós somos muito complexos e a vida, ela é muito simples. E nós só conseguimos prestar atenção e pegar esses detalhes que a vida está nos entregando se a gente estiver presente, sentado dentro de nós mesmos. Isso significa que a gente está aqui, olhando para fora e presente no que está acontecendo. Nossa, eu tive que parar em todos os semáforos no dia de hoje. Por que isso aconteceu? Isso é por um acaso? Não. Às vezes eu não vou saber o porquê no momento, mas em alguma parte do dia eu vou conseguir ligar isso. Porra, se aquilo lá não tivesse acontecido, isso não tinha acontecido também. E a gente começa a ser mais grato pela vida. Depois da aceitação vem a gratidão. A gente consegue ser grato pelas coisas do jeito que elas são, como elas foram. Ser grato até pelas dificuldades. É as dificuldades que te proporcionam ser mais forte. Isso são drives mentais, isso é um jeito de olhar para a vida. Isso a gente só consegue desenvolver quando a gente encara nós mesmos. Olha para as nossas dificuldades, olha para essa nossa autoimagem e começa a criar uma nova. Perceber que é a vida que passa por nós e não nós pela vida. Estar atento para escutar e ver os detalhes que a vida se encarrega de cuidar. Não sei se você já ouviu falar sobre essa frase. Me veio essa frase como uma intuição em uma consagração de ayahuasca. Eu percebi que é a vida que passa por nós e não é nós que passamos pela vida. Porque nós viemos antes da vida e a gente vai continuar depois da vida. A gente tem vida eterna. E a vida como nós conhecemos aqui, essa vida humana, ela um dia vai passar pela gente. Essa vida humana, ela vem dos nossos ancestrais. Ela vem de gerações em gerações. Ela vem dos nossos ancestrais, passa por nós. Nós ficamos aí 100 anos, 80 anos com ela e um momento ela vai embora. E dessa viagem, dessa experiência que a gente vive, o que é que a gente está percebendo dela? Por que a gente está vivendo essa experiência como a gente está vivendo? Por que os meus pais foram assim comigo? Por que eu estou sendo assim comigo? Por que a minha vida está assim? Esses questionamentos fazem a gente perceber o motivo e o porquê, o propósito que a gente está fazendo aqui. E se a gente começar a prestar atenção nesses questionamentos, a gente vai chegar a respostas que vão ser muito claras. Só que a gente nunca parou para olhar. A gente vai perceber que toda a dificuldade que a gente passou na nossa vida até então foi para a gente ganhar força e transbordar isso para as pessoas, para alguém que possa e precise disso. A gente é um sistema completamente interligado. A gente tem até o inconsciente coletivo de uma cidade, de um bairro, de um país. E isso tudo a gente faz em prol do outro também. Porque as coisas que a gente faz interferem na vida das outras pessoas. E quando a gente começa a se conectar mais com a nossa consciência, com a nossa parte conectada a algo maior, a gente começa a perceber que todo mundo é Deus. Deus é todo mundo. E nós somos uma parte do fragmento dele. A gente é uma peça do quebra-cabeça. Só que sem a nossa peça, o quebra-cabeça não fica montado. Vai para te refletir sobre isso. A vida passa por nós. Não é nós que passamos pela vida. É diferente do que a maioria fala por aí. Então agora eu vou explicar um pouco a relação da nossa mente com o tempo. Então o tempo aqui como a gente vê essa trindade de passado, presente e futuro. A gente já percebeu que o passado e o futuro, eles não existem. É no presente, no agora, através da nossa percepção, é de perceber, acessando a nossa memória, o passado. Então é acessando a nossa memória, através da percepção, no agora é que a gente consegue acessar o passado. E o futuro é através da imaginação. É no agora, no presente, que a gente tem a percepção da nossa imaginação projetada no futuro. E é assim que a gente compreende essa relação da nossa mente com o tempo. Ou a gente acessa a memória, ou a gente acessa a imaginação. Se a gente não está acessando nenhum dos dois, nós vivemos no presente, observando, no aqui e no agora, olhando as coisas como elas são e refletindo, contemplando. Contemplar é até um princípio bíblico. A natureza nos ensina muito mais que vários e vários livros. Se a gente perceber como a natureza ela funciona, cada ensinamento, cada sabedoria que tem nela, a gente também consegue evoluir. Mesmo sem livros, sem nada. A gente só contemplar e estar no momento presente, observando a natureza, a gente consegue, de alguma forma, evoluir também. A aula de hoje é isso. Eu agradeço demais se você chegou até aqui. Me conta aqui embaixo o que você achou da série,
que você achou da aula. E assim, recapitulando toda essa série, nós falamos sobre a jornada do indivíduo, falamos sobre a dor do propósito, a autoimagem, falamos várias aulas sobre as feridas emocionais, as feridas da alma, como aprender a lidar, como elas funcionam. Depois a gente falou um pouco dessa relação com os nossos pais e agora no final a gente falou um pouco mais dessa esfera da mente, de como ela funciona, e agora para finalizar a gente falou sobre o processo do tempo, do presente. É enfrentando os nossos medos que nos trará mais autoconfiança e força para viver. Seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida.